Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Com este hino, sossegai, hino de número 254 do Inário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana do Brasil,
Damos início a mais uma edição da nossa reunião de oração de todos os domingos, aqui pelo YouTube, também pelo Facebook da Terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Igreja Presbiteriana Cristo Redentor. E como sempre, começamos a nossa reunião de oração, orando ao Senhor, invocando o seu santo nome, bendizendo a este que prometeu estar conosco todos os dias, inclusive em dias difíceis como estes, até a consumação dos séculos. Passemos alguns instantes glorificando ao Cristo ressurreto e que está conosco todos os dias. Oremos, meus irmãos, ao Senhor. Nosso Pai, que estás nos céus, graças te damos, louvores te rendemos, por teu cuidado até aqui sobre nossas vidas, por teu desvelo e compaixão sem fim, por aqueles que invocam teu nome, porque o Senhor não despreza, não regateia a nenhum coração contrito, mas sempre ouve aqueles que te invocam em verdade. Ó Deus, nós te damos graças por este privilégio sem tamanho que o teu Filho Jesus nos possibilitou com a sua obra maravilhosa, que o teu Santo Espírito nos fez crer e aplicou aos nossos corações. Nós te damos graças, ó Deus, porque estamos verdadeiramente no meio de uma operação do Senhor nas nossas vidas, trabalhando, conduzindo, edificando, consolando e exortando nossas vidas. Ó Senhor, rogamos-te para que por meio deste pequeno momento de exercício espiritual, o Senhor trabalhe em nossos corações, o Senhor continue a operar naqueles que são teus e a transformá-los. Que possamos, ó Deus, em nossa vida de oração, avançar ao menos um pouco por dia, ganhando terreno. Livra-nos, ó Deus, da soberba, da arrogância de uma vida sem orar, Senhor. E conceda-nos a graça de constantemente, sem cessar, vigiar e orar. Põe tua mão, Senhor, sobre os nossos esforços e nos abençoe, ó Pai. E nos ajude, Senhor, a caminhar espiritual e moralmente em tua presença, para a tua glória e para o bem daqueles que convivem conosco. Estas bênçãos, Senhor, nós rogamos a ti, em nome do Cristo ressurreto, que contigo e o Espírito reinam para todo sempre. Amém. Os irmãos, a propósito daquilo que falaremos brevemente hoje, eu gostaria de fazer uma leitura de uma passagem que fala sobre a bênção de Deus invocada sobre o povo de Israel em Números, capítulo 6. Eu peço a sua atenção, a sua audição atenta aos versículos de 22 a 27, que trazem a ordem de Deus ao sacerdote,
e também o conteúdo da bênção que Deus disse que devia ser posta por meio de palavras sobre o seu povo. O texto diz assim, Números 6, de 22 a 27. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-ei: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Então essa foi a bênção, uma das bênçãos divinas invocadas sobre o povo de Deus no Antigo Testamento. E nós hoje vamos falar muito brevemente, como sempre, a respeito do sinal da cruz, que é um modo que os cristãos, durante muito tempo, em muitas partes do mundo, utilizaram como um símbolo, como um sinal, um gesto de bênção. E também vamos falar a respeito da bênção de Deus invocada pelo sacerdote ou pelo ministro. O sinal da cruz, irmãos, embora não se encontre na Escritura, nem como ordem e também nem como gesto ou como exemplo a ser seguido, é um gesto antigo na história da igreja. Ele já possui algumas centenas de anos e, pelo menos desde o século III da era cristã, já existem registros de sacerdotes abençoando o povo, principalmente aqueles que eram recém-batizados, com um sinal da cruz feito sobre eles. Também quando o padre, até hoje, invoca a bênção de Deus, costuma-se inclusive utilizar muitas vezes a bênção araônica que acabamos de ler, os fiéis respondem a isso se benzendo. E os fiéis também respondem ou fazem esse gesto em outros lugares, às vezes quando passam próximos de uma igreja, ou quando estão diante de alguém morto, ou diante de alguma calamidade, alguma dificuldade muito grande, eles costumam fazer isso com mais ou menos frequência. Muito bem, os reformadores no século XVI passaram a vista em todos esses gestos, e um deles, que caiu sob as vistas deles, foi o do benzer-se, o ato de benzer-se. E eles de pronto admitiram que o sinal é realmente antigo, mas eles o criticaram como sendo um ato supersticioso, um ato que, na verdade, servia como uma espécie de amuleto, como uma espécie de repelente do mal, que protegia os fiéis dos perigos, irmãos. E por causa disso, convencionou-se na igreja reformada, para evitar essas tentações, que se invocasse apenas o poder protetor de Deus sobre a igreja por meio da bênção, ao final dos cultos, como acontecia no Antigo Testamento. Isso indica, quando a bênção é invocada no final do culto, indica que o Senhor Deus não nos abandona depois que nós passamos esse tempo em sua presença, mas Ele continua conosco, e quando um pastor invoca a bênção de Deus, significa que ele está obedecendo ao próprio Deus, que mediante aquelas palavras iria colocar a sua bênção sobre a igreja. O povo ficava em pé, como até hoje se verifica, eles abaixavam a sua fronte num sinal de submissão e de receptividade à bênção de Deus, e eles ratificavam aquilo que o pastor falava, não é? Quando invocava a bênção de Deus, com um amém. Esse amém poderia ser cantado ou poderia ser falado, poderia ser uma vez apenas, poderia ser dúplice, poderia ser tríplice, como até hoje se faz nas igrejas. Há um estudioso da liturgia reformada em todos os tempos, mas especialmente no século XVI, Richard Parquier, que nos diz o seguinte: é desejável que um momento de silêncio suceda ao amém, ou seja, depois que o pastor invoca a bênção,
as pessoas a recebem de pé, com o rosto curvado, em sinal de submissão, eles se assentam e é normal que haja um período de silêncio para que todos ainda possam sentir a presença divina que transbordará do culto para a vida cotidiana. Senhor, não te deixarei ir se não me abençoares. Gênesis 32, 26. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, 8. Depois desse período de recolhimento silencioso, durante o qual o oficiante costuma ficar em pé e em seu lugar, então, em geral, uma música toca, que é o pós-lúdio, e o culto é tido como encerrado e os fiéis, então, podem partir. Normalmente, esse é um esquema consagrado, ou mais ou menos consagrado, com algumas modificações a depender da igreja local. Lembrando que nós estamos tratando da tradição reformada, como distinta da luterana, que ainda mantém em alguns dos seus cultos o sinal da cruz como sendo uma resposta ou algo que acompanha a invocação da bênção pelo sacerdote, no caso, pelo ministro luterano, irmãos. No próximo domingo, se Deus nos permitir, nós vamos tratar um pouco a respeito da oração de joelhos. Nós estamos tratando sobre o corpo e a piedade e vamos falar um pouquinho a respeito da genuflexão, desta parte do corpo também muito importante para expressar a piedade do coração. Nós vamos entoar um cântico que também é um louvor ao Senhor Deus, por Ele ser o amado da nossa alma, um cântico do Guilherme Kerr que nós temos aprendido. Vamos cantar. Ao amado de minha alma cantarei. Fica bem cantar louvores a Jesus, como sóis de intensidade em plena luz, tal a glória do amado eu cantarei. É Jesus razão maior de eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu pra sempre, amado meu. É Jesus razão maior de
de eu viver, desistir de conhecer e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em esplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu, para sempre amado meu. Nós estamos nos encaminhando para o final desta reunião e, como sempre, nós oramos por alguns pedidos fixos e também por alguns agradecimentos. Um deles é pelo dom da vida, que o Senhor Deus renova constantemente na vida do seu povo. Eu gostaria de notificar aqui que no último dia 15, a nossa irmã Tayla Strass fez aniversário. No dia 18, as nossas irmãs Edna Alves, também a nossa irmã Monalise Berbert e o nosso irmão Rodrigo Vieira fizeram aniversário. No dia 19, fez aniversário a nossa irmã Nicélia Calliope. E hoje, o nosso querido irmão presbítero Antônio Oliveira também aniversaria. Queremos parabenizar também aqueles que porventura não foram, fazem aniversário hoje, mas que não foram mencionados, e pedimos a você para que entre em contato conosco, para que possamos conhecer e registrar o seu nome para os próximos anos, se Deus nos permitir. Nós vamos orar pelos demais pedidos também, que são costumeiros aqui, muitos deles relacionados à situação que temos passado, a situação pandêmica. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus, porque a tua misericórdia está constantemente sobre nós, o teu amor, o teu cuidado. E uma das consequências é a renovação da vida, reconhecemos, Senhor. Tu tens nos mantido vivos. Nós agradecemos a Ti como igreja pela vida dos Teus filhos mencionados aqui, que não apenas hoje, mas em todo o tempo atribuem a Ti tudo aquilo que tem de bom na vida, inclusive ela própria, a existência. Nós te damos graças por esses irmãos e rogamos para que a Tua bênção repouse sobre a vida de cada um deles nesse novo ano que se abre. Pedimos, Senhor, pela situação da pandemia, rogamos a Ti para que o Senhor abençoe a todos aqueles que governam sobre nós nas diversas áreas de combate desta pandemia, como a política. O Senhor tome em Tuas mãos a vida do nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente, suas equipes. Tome em Tuas mãos, Senhor, as pessoas que estão numa luta sem trégua contra esse vírus na área de saúde, os médicos, os enfermeiros, os zeladores, os secretários. Ó Deus, tome em Tuas mãos essas vidas e recompense a cada um deles
posto que são verdadeiros heróis a nos defender, a defender a população em geral. Tome em tuas mãos essas vidas, conceda-nos a nós sempre a graça de orar por elas e por ter por elas o máximo respeito. Rogamos também pelas pessoas que trabalham na área de segurança, que igualmente fazem parte deste exército, que nos defende, que nos ajuda. Tem misericórdia, Senhor, da vida de cada um e continue a cuidar de suas vidas e da vida dos seus filhos, dos seus pais, de suas famílias. Rogamos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, não só com esta doença, mas com outras. Ó Pai, tem compaixão e abre portas para que eles possam se tratar. Quanto àqueles, Senhor, que perderam seus entes queridos, queiras confortar, queiras, ó Deus, conduzir essas vidas para que elas não entrem em desorientação. O mesmo pedimos por aqueles que têm perdido seus trabalhos, Senhor, seu ganha-pão, e têm olhado e não visto nada, Senhor, de perspectiva. Tem misericórdia, Senhor, dessas vidas e conceda-lhes a força e a fé necessárias para o momento. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, a vida dos irmãos que têm se achegado à nossa igreja e têm se achegado às igrejas em geral, também aqueles que se foram, Senhor, levados por Ti para outras igrejas, que eles encontrem ali a adaptação, Senhor, que eles precisam. Toma em tuas mãos a vida dos missionários, continue a sustentar os teus servos e abençoe a tua igreja, Senhor, para que seja uma igreja amorosa com estas pessoas também nesses períodos difíceis. Abre nosso coração e continua a trabalhar nas nossas vidas, Senhor. Entregamos nas suas mãos agora a aula de escola dominical, rogando sabedoria para aqueles que nos ensinarão e para aqueles que irão aprender, Senhor. Para que haja uma manhã de edificação na tua casa, em todas as igrejas que invocam teu nome e que possuem esta programação. Tem misericórdia de nós, Senhor, e guarda-nos no teu amor. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Com esta oração, nós encerramos a nossa reunião. Lembrando que em alguns minutos teremos a nossa aula de escola dominical. Muitas classes se reunirão e caso você tenha interesse numa delas, você deve nos contactar solicitando um link de acesso a uma das salas virtuais nas nossas redes sociais. Mais à frente, hoje à noite, nós teremos o nosso culto online às 19 horas, a transmissão será às 19 horas, e nós continuamos a pedir a todos para que orem pela Igreja de Deus, orem pelo nosso mundo, contribuam do melhor modo possível, sobretudo colocando as nossas vidas e os nossos caminhos nas mãos de Deus. O Senhor Deus nos abençoe e nos conceda um dia santo em sua presença. Amém.